Boa noite a todos. Vocês me ouvem? Me veem? Por favor, me deem um ok para sabermos se realmente estamos aí ao vivo. Toda live começa assim, né? O interlocutor querendo saber se ele está sendo visto. Aí vocês me dão um ok pelo chat, por favor. Falta um minutinho, né? Para as 8 horas. Vamos aguardar. Eu imagino que aqui já tem 2 pessoas. Eu acho que realmente iniciamos aí o nosso estudo, né? Exatamente às 8 horas desse dia 2 de junho de 2020. Eu agradeço a Suane, a Virgínia, agradeço por mais esse convite, agradeço a Casa de Kardec que pôde possibilitar esse momento de encontro nosso, né, em momento de calamidade pública, onde os contatos presenciais não são ainda possíveis. A tecnologia tem se feito muito presente nas nossas vidas. E o convite que me foi... Boa noite, Valéria Santos, como vai? E o convite que me fora feito fora para falarmos sobre a reforma íntima. Algo que todos nós temos, de certa maneira, feito aí nessa pandemia. Mas vamos iniciar. Leila, Cristina, Miguel, boa noite. Vamos iniciar com uma prece, pedindo a espiritualidade que aqui esteja presente possa nos inspirar para trazermos melhor estudo, melhor entendimento, a melhor palavra para aqueles nossos ouvintes encarnados e desencarnados que estejam necessitando de um amparo, né, moral, um amparo espiritual nesse momento. Portanto, elevemos nosso pensamento a Jesus e vamos pedir que esse ambiente que nos circunda seja eivado de fluidos que possam nos levar ao bem, que possam nos trazer entendimento, que possam nos trazer a compreensão que tanto necessitamos para a nossa evolução nessa terra de expiações, que passa por um momento agora de alteração, de adversidade, para que nós possamos cada vez mais entender os desígnios de Deus, que nós devemos agir da melhor maneira possível. Se não for pelo entendimento e pelo amor, será pelas adversidades. Mas o Pai sabe o caminho que nos leva, Ele sabe por onde devemos passar. Essa é a nossa crença e devemos tirar desse momento de adversidade o melhor aprendizado, para que então possamos, além de evoluirmos, servirmos de exemplo para os demais que nos seguem, nossos familiares, nossos amigos. Rezemos um Pai Nosso para que nosso estudo, então, possa fluir da melhor maneira possível, com o maior entendimento e com a maior abrangência. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós faremos esse estudo. Suane Martins, como está? Márcia Moraes, viu? Muito obrigado aí, boa noite a vocês. Então, nosso estudo terá em torno aí de 30, 35 minutos. Se por acaso o Facebook cair, a gente volta. Conto que vocês fiquem ligadinhos aí que eu volto, tá? Pra gente concluir. Feito o estudo, nós vamos mentalizar, quem quiser trazer sua água, né? Para que a espiritualidade possa magnetizá-la, fluidificá-la, a fim de que nós tenhamos o amparo psicológico e físico necessários. Pois bem, o nosso tema de hoje é reforma íntima. Dona Geni tá junto com a Virgínia, boa noite. Armando Zaferdini, boa noite, Armando. Quanto tempo, meu amigo, obrigado por estar aí conosco. Então, nós vamos falar sobre a reforma íntima. O que é a reforma íntima? Vamos pegar pela palavra. Reforma. Trata-se então de um momento, quando a gente vai fazer uma reforma na nossa casa, a gente vai mudar alguma coisa. E sempre com o sentido de reparar para consertar ou para melhorar. E ninguém faz uma reforma para piorar. Então, a reforma é ou para reparar algo que está ruim, ou para buscar a melhora. Então, gente, a reforma íntima é um processo em que nós vamos procurar trocar os vícios que nós temos por virtudes. Nós vamos nos reformar. Tá? É um procedimento, é um processo. Processo é um ato de vários, é um segmento, é um fluxo de várias ações. Então ninguém faz uma reforma íntima do dia para a noite. O importante é a gente startar, é a gente começar a fazer a reforma íntima, porque se dá dentro de nós. Letícia Ferreira, boa noite. Se dá dentro de nós. É você quem fará a reforma em você próprio. Então, vamos começar a refletir e fazer um resumo disso. Quer dizer que reforma é para reparar algo ou para melhorar. Isso. Reforma não é algo instantâneo, não é algo da noite para o dia. É um processo, são vários atos para a gente se reformar. E o que se reforma mesmo? O que se reforma é que a gente tem que tirar os nossos vícios para transformá-los em virtude. É um processo educacional. É de educação. Nós temos nossos vícios e não são dessa encarnação, são de outras encarnações que vêm conosco. Existem os vícios físicos e tem os vícios espirituais. Vício físico é o álcool, vício em álcool, em drogas, né? Tem os vícios lícitos em tabaco, em açúcar. Tem gente que é viciada em açúcar. Não é feliz se não comer alguma coisinha de açúcar, né? Então, são os vícios físicos. Se você quiser parar de fumar, você tem que tomar a decisão e falar assim, eu vou parar. E aí vai ser um processo educativo seu, de uma briga sua contigo mesmo, para toda vez que alguém passar fumando, você falar assim, não, mas eu não vou. É uma eterna briga contigo mesmo, porque você vai ter que alterar um vício que vem há tempos. Algumas doutrinas, alguns livros nos dizem que quando você bebe pela primeira vez aqui nessa encarnação, não é a primeira vez, você já tem esse vício físico de outras encarnações. E no mesmo sentido, vai acontecer o vício emocional, o vício moral. Nós estamos nesse planeta, não é à toa. Nós estamos nesse planeta que é uma grande clínica para a gente poder regenerar daqueles vícios morais. Quando a pessoa não tem um vício em drogas
físico muito grande, você não interna ela, não é importante interná-la para ela poder sanar desse vício físico? Pois é, o planeta Terra é uma grande clínica para você sanar os seus vícios morais. Orgulho, vaidade, ciúme, inveja, são todos vícios que acompanham a gente. Porque nós somos espíritos imperfeitos. Espíritos imperfeitos, se você se lembrar de Kardec, lá na questão 100, questão 100, ele vai começar a falar, vai fazer uma escala espírita, né, a gradação na escala espiritual, e você vai perceber que existe lá, boa noite, Heloísa, que existe lá os espíritos imperfeitos, depois eu tenho os espíritos puros, e tem os espíritos, espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. Espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. Eu sugiro que você vá no Livro dos Espíritos e procure analisar esse artigo, essa questão 100, 101, que ela vai dar as gradações. Tem subdivisões dentro dessas 3 maiores divisões. Mas nós estamos nessa terceira, na divisão de espíritos imperfeitos. E os espíritos imperfeitos estão agarrados à matéria. São espíritos que têm as paixões envolvidas. Paixões, entenda, ciúme, orgulho, raiva, ódio. Se você não tem nada disso, então você não é espírito imperfeito. Você já é espírito bom. Porque espírito puro é Jesus. Esse nem reencarna mais. Então, ou você é espírito imperfeito, ou você é espírito bom. Se você não tem nenhuma dessas paixões, parabéns. Mas a grande maioria tem essas paixões. E nós estamos aqui na Terra para poder sanar. Utilize essa encarnação para você sanar esses vícios que te acompanham há várias encarnações. Não perca essa encarnação. Então, se você está me assistindo hoje e não sabia disso, então é hoje que você vai começar esse processo de reforma, que é o processo, então, de transformação, gente, dos seus vícios em virtudes. Então, se você tem ódio, passe a ter amor. Se você tem orgulho, passe a ter humildade. E assim sucessivamente. Esse não é fácil. Não é fácil. Como eu disse anteriormente, somos espíritos imperfeitos. Mas nós temos que começar. É a hora, é agora. Então, para você entender a reforma íntima, basta você chegar nisso que eu vou te dizer. É um processo educativo seu próprio, em que você procurará reduzir os seus vícios, transformando-os em virtudes. É assim. Bom, então, falamos o que é a reforma íntima. Agora, por que nós temos que fazer a reforma íntima? Por quê? Então são algumas perguntinhas. Eu vou fazendo as perguntinhas e nosso estudo vai caminhando de acordo com essas perguntinhas. Que são o que é, por que é, quando, como a gente faz a reforma íntima. Então o que é você já aprendeu. Processo educacional para a gente alterar, mudar os nossos vícios, transformando-os em virtudes. Agora eu te pergunto, para quê? Por que fazer a reforma íntima? Justamente porque se você consegue minimizar esses arroubos de vícios que vêm de outras encarnações, você vai evoluir mais rápido. A evolução é inexorável. Nós estamos aqui para evoluir. Na pior das hipóteses, você vai ficar parado. E eu não quero que você fique estagnado, que você gaste
essa encarnação sem fazer nada. Por isso o tema reforma íntima. Basta de nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e desencarnar. Nesse meio tempo, se você não fizer nada, você vai ficar parado. Não faz a reforma íntima e fica postergado para a próxima encarnação. Então vamos resolver isso agora. Aproveite a oportunidade. Eu digo sempre, quando você abrir os olhos ao acordar, você deve abrir os olhos já agradecendo pela oportunidade que Deus está te dando de você fazer sua reforma íntima. Você só não faz, principalmente depois desse estudo, se você não quiser. Então, nós temos que sair desse rol dos espíritos imperfeitos para caminharmos rumo aos espíritos bons. Ô Marcos, qual um exemplo de espírito bom? Kardec fala sobre os anjos da guarda. E no conceito de anjos da guarda que Kardec nos traz, ele fala, são espíritos bons. Você tem seu anjo da guarda, um espírito bom. Um espírito bom, ele não está mais atrelado às paixões. O seu lado espiritual, ele está bem maior do que o lado material. Ainda está atrelado à matéria, tanto é que ele está com você. Mas ele não tem mais as paixões dos espíritos imperfeitos. Ele não tem o ódio, ele não tem a raiva, ele não tem inveja, ele não tem o ciúme, ele não tem o orgulho. Tanto é que se você, que não está lembrando do seu anjo da guarda, lembrou dele agora, chama ele. Chama ele, fala, anjo da guarda, eu tinha esquecido de você, porque o anjo da guarda, ele é espírito bom, ele passa encarnações junto com você, para te ajudar. Só que a gente tende a esquecer desses anjos da guarda. Então, se você lembrou dele agora, você vai virar e vai falar assim, ô Silvinho, como é que vai, tudo bem? Anjo da guarda, eu te esqueci, mas eu estou te chamando agora, estou no estudo aqui na casa de Kardec, eu estou te chamando agora. Ele vai vir até você. E não pense que seu anjo da guarda vai vir com rancor para você, dizendo assim, olha, você me largou, agora que você está precisando, você me chamou? Veja, esse tipo de emoção ele não tem. Ele não tem essa paixão de se sentir despeitado, abandonado, e agora que você chama ele, ele vem te dar um sabão, falar assim para você, ó, você me abandonou, né? Tô vindo, mas você é um ingrato. Não, não tem isso. O espírito bom, ele não tem isso, ele vai vir de bom grado, porque ele não está aferrado, ele não está aguilhoado a essas questões de paixões. Então olha, ele já passou por uma reforma íntima. Então você tem que fazer isso também. Vamos parar, quando você pensar em falar mal de alguém, quando você pensar em julgar alguém, porque a gente faz muito isso, a gente julga muita gente, mas a hora que a gente não olha para si próprio, você olha para o A, você olha para o B, você olha para o C, para o D, mas para você mesma não olha. Isso chama-se julgamento. É fato que todos nós temos a tendência de julgar as pessoas. É na festa olhar a roupa daquela, né? A menina olha a roupa daquela e ainda está mais magra, né? Ou então olha, está gorda, né? A gente tem essa tendência ao julgamento. Então vamos acabar com isso, olhe para si próprio e faça um acordo com você mesmo. O primeiro passo da reforma íntima é dizer assim, eu vou parar de julgar, ou pelo menos eu vou parar de externalizar o meu julgamento. Veja que isso é um processo, como eu disse no começo, meu amigo Silvinho, como eu disse no começo, é um processo, não é reformar íntima, eu vou dormir e reformo para amanhã, não. É um processo. Então, primeiro, eu vou chegar e vou falar assim, ó, eu vou parar de externalizar verbalmente os meus julgamentos. Já é um passo e tanto. Julgar, até vem o julgamento na sua cabeça.
Então você para de falar, né? Não cutuca o outro aqui e fala assim, você viu? Para. Às vezes você pensou, fala, nossa senhora, olha o cabelo daquele ali, né? Só que você vai falar assim, bom, mas eu não vou contar aqui, ó. Eu não vou falar pro meu amigo, eu não vou cutucar a esposa para contar, eu não vou falar nada. Porque o cidadão pintou com a tinta mais escura, ficou aquele cabelo pretinho. Ou então ficou roxo o cabelo, aí você fala, entendeu? Não, você vai até pensar. Mas você não vai falar, vamos fazer extrato? Já é o primeiro passo da sua reforma íntima. Você vai ver que você vai fazer isso, você vai evoluindo, o processo vai se dando e vai chegar um dia que você vai fazer um acordo consigo mesmo. Eu vou parar de pensar, eu vou parar de julgar em pensamento. Pode até vir, mas na hora que vier o julgamento, você vai dar um basta. Você não vai deixar sequer chegar. Olha, seu processo de reforma íntima iniciado está. Então, é um acordo que a gente faz conosco mesmo. Acordo vem de vontades. Você vai falar consigo mesmo, eu quero iniciar agora. Então você começa já por não julgar. Primeira coisa. Tá bom? Lembre-se da máxima, os dois maiores mandamentos de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Agora, você só ama ao próximo como a ti mesmo se você se conhecer. Nada melhor do que uma quarentena para você parar e olhar para si mesmo. Estamos há mais de 60 dias de quarentena. Você já olhou para si mesmo? Se não olhou, começa já. É olhar para os nossos defeitos é difícil, mas não é impossível. Olhe, seja humilde para dizer, eu errei mesmo, eu estou errando. É um ato de humildade. Eu estou errando, eu estou reconhecendo o meu erro. E a partir de amanhã, eu vou melhorar. Você vai ver que você engrandece com isso. Então, eu estou te dando o porquê você fazer a sua reforma íntima. Para que você evolua. Para que você não perca essa encarnação que Deus te deu. Quantas pessoas não desencarnaram de ontem para hoje e que devem estar pensando assim, meu Deus, por que eu perdi a oportunidade que o Senhor me deu? Agora eu vou ter que entrar numa fila para reencarnar. Porque não ache você que vai reencarnar instantâneo. Tem um tanto de gente querendo utilizar a encarnação para poder fazer a reforma íntima dos problemas e vícios que assolam durante vidas. Então vamos nessa, não perca esse tempo, vamos atrás. Atente-se que se você não fizer isso por amor, será pela dor. Deus está nos dando essa dica com esse negócio de Covid-19. Durante tantos e tantos anos, Deus deixou que a gente fizesse nossas reformas íntimas pelo amor. No entanto, nós nos negamos a fazer. Deus nos colocou em casa e disse assim, fique aí com a sua família e comece a olhar para si mesmo. Ninguém, em sã consciência, se eu conversasse com você em janeiro desse ano, em janeiro de 2020, e dissesse para você assim, olha, em março o mundo vai parar, você vai estar na sua casa, com a sua família, você não vai poder sair, você ia falar assim, é doido, esse Marquinhos pirou. E no entanto, estamos vivendo. Você tem que aproveitar isso, não tem que ver isso como algo ruim, tem que aproveitar. Se não aproveitou até agora, faça. Porque depois disso, aí é pela dor. Deus então está nos dando uma chance. Então,
O que a reforma íntima já foi? Por que fazer a reforma íntima já foi? Quando fazer a reforma íntima? Agora, nesse instante. Ah, mas eu já perdi a quarentena inteira, tem 70 dias. Agora, nesse instante. Nada é por acaso. Se você está aqui, na casa de Kardec, agora é porque os espíritos te trouxeram aqui. Mas você tenha plena convicção disso. Plena. E é hora de olhar para frente. Ah, mas eu eu erro sempre. Errava. Daqui para frente você vai detectar esses erros e vai começar então a trabalhar meios de contornar. A nossa vida, ela só vai rumo à evolução se você agir, por exemplo, como a água. Por que a água segue o caminho dela? Porque se você coloca uma pedra, todo mundo já brincou, todo mundo aqui já brincou na enxurrada. Se você coloca, todo menina já fez lá aquela barragem na enxurrada. Você coloca um tanto de pedra, é difícil até, sabe, porque a água contorna e ela prossegue o caminho dela. Contorne os seus vícios como a água faz. Haja como o coqueiro. Por que o coqueiro ele resiste às ventanias? Por que o coqueiro está nas orlas marítimas? Porque o coqueiro ele verga. Quando bate aquele vento, ele enverga e depois ele volta. As fibras do coqueiro permitem isso. Se a árvore for rígida demais, ela vai quebrar. No primeiro furacão, tufão, ela quebra e vai embora. Então, comece consigo mesmo. Ah, eu sou um pouco orgulhoso, eu acho que eu sou melhor do que os outros. Você e a humanidade inteira. A gente sempre olha para as outras pessoas achando que elas são menores que a gente. Então vamos parar com isso? Vamos começar a olhar as pessoas como iguais? Quando vier aquela ideia de falar assim, não, eu sou melhor do que esse aqui. Ah, eu sou o melhor palestrante espírita da casa de Kardec. Pode parar. Baixa. Entendeu? A tendência do ser humano é instintiva porque isso vem com as vidas passadas, é vir na cabeça. Agora você não pode comprar ideia. Ó, contorna isso aí. Sou humilde. A verdadeira humildade não é ter orgulho de ser humilde. São duas coisas antagônicas. Eu tenho orgulho da minha humildade. Eu tenho certeza que você já ouviu gente falar assim. Eu tenho orgulho da minha humildade. Coitado, esse aí tá perdido. Ele acha que a humildade dele é maior que a dos outros. Isso vem de outras gerações. Então, inicie agora. Ah, mas eu tenho já 80 anos, eu passo 80 anos da minha vida. Kardec deixa claro que muitas pessoas podem mudar a encarnação delas com 80 anos. Elas mudam. Ah, mas eu errei sempre. Eu já estou com 80, 85, 90. Dá tempo? Dá tempo. Talvez o que você vá fazer muda tudo. Seja tolerante. Seja indulgente. Isso é caridade. O que é isso, tolerância? Primeiro, ouça as pessoas e interprete sempre pelo lado bom. O problema é que as pessoas jogam pra gente a energia ruim e a gente compra. Para de comprar. A hora que vier aquela pedrada, o que você vai pensar consigo mesmo? Tá nervoso. Ele deve estar com algum problema financeiro. Muda o enfoque. Não absorva para si a energia. Comece daí. Porque se você começa a absorver as energias e levar para si... Porque se o cara te tá com a pedrada, te xinga. Vão lá no trânsito? Você tá no trânsito. O cara vai e te xinga lá. A vibração que ele emana é alta. Se você entra na vibração dele, você xinga ele. E depois vai ficar o dia inteiro pensando naquilo. Isso, se você estiver sozinho. Porque se tiver seus filhos no carro, você acabou de dar um péssimo exemplo para eles. E eles vão ser os xingadores de amanhã.
Então, a reforma íntima começa nessas poucas coisas, nesses arroubos que a gente tem, animalescos. A gente tem que ser humano. E ser humano é mais do que ser animal. A gente tem o poder de raciocinar, a gente tem o poder de pensar, a gente tem o poder de limitar essas emoções que acabam com as nossas vidas. Seja de uma maneira ou de outra. Professor, Marcos, mas você está sendo muito contundente. Não. Por que você acha que tem tantas doenças psicossomáticas? Por que você acha que tem tanto câncer por aí? Porque as pessoas absorvem as más energias e ficam introjectando aquilo até que as células delas não aguentam. E ligam uma válvula de autodestruição. Então, para de julgar. Comece a olhar os seus defeitos. Onde você está sendo orgulhoso? Onde você está sendo vaidoso? Vamos trabalhar isso. Seja tolerante com as pessoas. Elas podem estar com um problema. Esse cara que te xingou no carro, lá no trânsito, ou que te deu uma fechada, talvez esteja levando alguém doente com um infarto dentro desse carro. Pensa assim. Muda o teu pensamento. Em vez de xingar o cara, você me fechou, Você fala assim, cara, pode ter um cara doente ali dentro, tá morrendo, e o cara tá levando para a medicina. A sua vida vai ficar mais tranquila, sabe? Porque você interpreta as pessoas de uma maneira melhor. Outra pergunta, então o que é a reforma íntima? Por que fazer a reforma íntima? Quando fazer a reforma íntima? E como agora fazer a reforma íntima? Como eu devo fazer essa reforma íntima? Nós espíritas temos uma responsabilidade muito maior, porque nós conhecemos esse livro chamado Livro dos Espíritos. Porque isso é tão densa essa leitura, é tão importante essa leitura, que se você seguir o que está aqui, a reforma íntima vai sair assim. Se você ainda não leu o Livro dos Espíritos, passe a ler. O fluido da sua casa muda. A vibração da sua casa muda. Quando você lê o Livro dos Espíritos naquele dia, que seja uma questão, a vibração da sua casa altera. Nós espíritas podemos fazer a reforma íntima através da leitura do Livro dos Espíritos. Você sabia que existem várias obras para explicar o Livro dos Espíritos? Por exemplo, a primeira parte lá, a Gênese, de Kardec. O Evangelho segundo o Espiritismo explica parte 3. E assim por diante. Então, pegue, interprete. Nós, espíritas, temos essa responsabilidade. Temos a responsabilidade com os nossos filhos. Fazer o culto no lar é outra forma de proporcionar a reforma íntima. Juntar a família num dia certo, numa determinada hora, e ler o Livro dos Espíritos, ler o Evangelho, significa introjectar na sua família as diretrizes da reforma íntima. Certo? Então, como é que nós podemos fazer essa reforma íntima? Primeiro, conhecendo a nós mesmos. Para e olha. E se olha no espelho. Tem gente que olha no espelho e acha difícil. Fala, nossa, é tão difícil olhar no espelho. É porque você está se vendo. Faça esse exercício. Comece a se olhar no espelho e ver assim, quem sou eu? Qual é o meu objetivo aqui na Terra? O que eu tenho feito para que a minha evolução aconteça? O que eu tenho feito de caridade? Caridade tem que ser um negócio que tem que estar no seu dia a dia. Não é dar as coisas só não. Caridade é benevolência, que é até dar as coisas, mas é também indulgência e perdão. Dar o perdão e pedir perdão. Quantas pessoas que você está de mal? Quantas?
Isso é resquício de vícios de outras vidas. E está muito atrelado à vaidade, ao orgulho, ao egoísmo. Ah, mas ele acabou com a minha honra. Aí o orgulho aí. Altere essa forma de pensar. Liga para essa pessoa. Liga. Tenta falar. Ah, mas ele não vai me... Ele vai desligar na minha cara. Olha o orgulho aí. Pelo menos você tentou. Estamos aqui. Olha Jesus. Jesus nos guia na reforma íntima. Se você não souber fazer, procure Jesus. Jesus diz, se alguém bater numa face, ofereça a outra. Agora bateu na sua face, você agora não converso nunca mais, estou obrigado. Isso é com amigo e com a família. Tem gente que está brigado com a família há anos e se vangloria disso. Isso é sinal de vício. Vamos reformar? Vamos mudar? Esse é o caminho. É agora. Então nós espíritas, vamos fazer o culto no lar. Vamos beber a água fluidificada. Vamos ler os livros. Ah, eu não gosto de ler. Então ouça audiobook, só tá de graça. Você põe lá no Google. Audiobook do Livro dos Espíritos, tem. Audiobook do Evangelho segundo o Espiritismo, tem também. Ah, mas eu não quero ler audiobook não. Então vai assistir palestra. O interessante é você se mover. Haroldo Dutra disse isso. Imagine que você está num avião, o avião já decolou. E lá na frente, lá em cima, o piloto pega o rádio e fala assim para você, olha, senhores passageiros, nós vamos ter que fazer uma reforma no ar. Nós vamos ter que dar manutenção no ar. A sua vida já decolou. Você tem que fazer reforma no ar agora, você está online, você está aí, ó. Vamos reformar agora. Ou você vai esperar o próximo voo? Então aqui, mais do que nunca, é você se tocar nesse momento que existe, você é um espírito, você está num corpo. Você não é um corpo que tem um espírito. Você é um espírito que tem um corpo. Esse corpo foi te dado. Você consegue enxergar, você consegue ouvir, você consegue falar, graças a Deus. Então, seja grato e faça algo para minimizar algo que Deus não quer. Deus não quer gente orgulhosa. Deus não quer gente egoísta. Está no Livro dos Espíritos. Esses dois sentimentos são aqueles que de pior há na vida humana. Mas estão conosco. Nós não somos espíritos bons nem puros. Nós somos imperfeitos. Somos imperfeitos e estamos aqui com uma grande oportunidade. Você não se lembra, mas você ficou numa fila para vir para cá. E mais, se você tem alguma dificuldade, se você tem alguma doença, você sabia, você pediu essa prova aqui. Então não fique se vitimizando. Não fique atrás da doença que te acomete. Fala, não vou fazer nada porque eu já sou sofrido. Não, lá em cima, lá no mundo dos espíritos, você pediu para vir aqui assim. Nós temos exemplos de espíritas. Chico Xavier tinha problema de visão, né? Escreveu 400 livros, em média. Você tinha um espírita, que eu não me recordo o nome agora, que ele dava palestra deitado, porque ele não conseguia se movimentar, e mesmo assim ajudou muitas pessoas. Então, o vitimismo, se colocar atrás das suas dificuldades para não fazer o que o Livro dos Espíritos prega, o que Jesus prega, significa você estar estático, não vai usar essa encarnação para nada. E isso não dá para ser mais. Vamos seguir em frente. Dê bom dia. Passou pelas pessoas. Bom dia, meu irmão. Ah, mas ele não me responde. Eu passei e falei bom dia uma vez, ele não me falou de novo, eu não falo nunca mais. Olha o orgulho.
tudo começa num bom dia, uma boa emanação energética, isso vai, o que você faz. Jerônimo Mendonça, Suane, Jerônimo Mendonça, muito obrigado, Suane estudiosa, ele que dava as palestras deitado, obrigado, Suane. Mas dê um bom dia, sabe? Se tem um mendigo na rua, bom dia, boa tarde, boa noite. Às vezes isso que você faz vale muito mais que uma moeda que você dê para ele, porque você deu atenção, ele é uma pessoa que está acostumada a não ser vista por ninguém. Então, reforma íntima não gasta dinheiro, reforma íntima não requer grandes, sabe, questões materiais, requer conhecimento de si próprio. E nada melhor do que esse momento, que as pessoas estão trabalhando escalonado, agora diminuiu o horário, você está mais em casa, dê mais exemplos para os seus filhos, certo? É um processo educativo. Se você tem orgulho, transforme em humildade. Ciúme, se é ciumento, comece a ter compaixão, piedade pela pessoa, seja mais sensato. O ciúme é um negócio que corrói, que vem na alma. Mas você tem que ter compaixão e sensatez, porque ciúme te leva a voltar lá naquele DNA animal. Isso mesmo, Márcia Moraes. Ele morava em Ituiutaba, Virgínia também falou, Jerônimo Mendonça. Avareza, outro problema que as pessoas têm, pão-duragem. Não, vamos transformar esse vício. Reforma íntima não é transformar vício. Vamos transformar o ciúme em sensatez. Vamos transformar a pão-duragem. Né? Vamos parar com isso. Vamos ser mais generoso. Né? Se você conhece alguém pão duro, você sabe que toda a vibração muda do lugar onde esse cara está. Porque é materialismo, o cara não aceita. Temos que tentar mudar essa pessoa, não tem jeito. Mas se você for assim, tente mudar. Se você é impaciente, você não tem paciência com os outros, vamos exercitar a paciência. Paciência é a ciência da paz. Se você exercitar a tua paciência, isso acontece muito com filhos em casa, em época de quarentena, não estão indo na escola, quer comer toda hora, te chama toda hora. Paciência, você está formando bons cidadãos. Quem educa tem 2 pontos no mundo espiritual, sabia? Quem trabalha com crianças, quem está junto com crianças, senhores evangelizadores de crianças aí, vocês têm ponto dobrado no mundo espiritual. Prossigam. Se você gosta de evangelizar, tem certeza que na casa de Kardec tem. Leva os seus meninos lá, tá? Seja mais humilde, menos soberbo. Enfim, reformemos. Vamos mudar. Este é o caminho. E começa de pouco. Começa olhando para o seu próprio umbigo, olhar para si próprio. Identificar os seus defeitos, seus vícios, para que você então possa alterar para o bom. Porque as virtudes geram virtudes. Se você é paciente com aquele idoso, as pessoas vão ser pacientes com você quando for idoso. Você hoje é novo e você não tem paciência com a avó, não tem paciência com aquela idosa, é hora de começar a exercitar. Vai lá, vai no asilo. Estou te dando alguns exemplos. Vai lá no asilo, observe as dificuldades que eles têm e lembre-se que você há de chegar lá, que é uma dádiva. Então vamos exercitar, né? Vamos passar a fazer o melhor, ok? Muito bem. Então, em síntese, reforma íntima é um processo educacional onde você transformará seus vícios em virtudes. Para que fazer a reforma íntima? Para você assegurar que essa encarnação foi profícua, que você nessa encarnação vai garantir ou vai galgar passo a passo o rumo da evolução, não vai ficar parado.
Como fazer? Lendo os livros espíritas, seguindo Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo a ser seguido. Siga Jesus. Quando? Agora. A partir de já. Aliás, já tem 43 minutos que eu falei para você fazer a reforma íntima. E o meu tempo vai se escasseando. Queria falar com vocês muito mais, mas a gente tem que ter a regra cumprida. Isso é reforma íntima, aceitar as regras e seguir em frente dentro delas. Então, porque já chegou no meu tempo, eu gostaria de agradecer. Agora nós vamos fazer uma vibração para a água de vocês que está aí. Eu tenho certeza que nesse momento, onde a espiritualidade nos amparou para falar sobre reforma íntima, e eu vou falar uma coisa para vocês, eu tinha preparado algo totalmente diferente, mas a inspiração, e eu às vezes fiquei empolgado, a inspiração foi no sentido diverso. Por isso que eu te falei que eu tinha muito mais coisa para falar. Mas a espiritualidade que aqui esteve, quis que a gente falasse assim, para tocar o seu coração. E essa espiritualidade está aqui para fluidificar a sua água, para que com o apoio de Deus, você inicie a sua reforma íntima agora. Muito obrigado. Vamos orar então, fazer uma boa vibração, para abençoar as águas que estão nos lares, dos irmãos que nos assistem. Que a espiritualidade possa descer seus bálsamos sobre as moléculas dessas águas, fazendo que elas vibrem da maneira mais adequada para cada um que está em cada lar, para as necessidades de todos eles. Quero pedir também que a espiritualidade possa abençoar as águas dos hospitais que estão na sua capacidade máxima de atendimento, dos doentes, não só da pandemia, mas dos outros que continuam a adoecer. Que essa água fluidificada possa servir de bálsamo a todos os profissionais de saúde, a todos os pacientes que estejam nesses nosocômios. E essa água contribua para a convalescência de todos eles e para fortificar os ânimos dos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, maqueiros, atendentes, para que possam estar blindados dessa pandemia e desse Covid que ali se acercam. Ó Deus, muito obrigado pela inspiração, muito obrigado pela presença de todas essas pessoas e por esse convite tão importante para um tema tão relevante nos tempos atuais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Irmãos, muito obrigado por terem me acompanhado. Eu imagino que esse nosso estudo ficará aqui na página da Casa de Kardec. Muito obrigado, Virgínia, muito obrigado, Suane, muito obrigado a toda a família Scalia pelo convite. Estou sempre à disposição de vocês. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Até, pessoal.